Somos parte de um corpo bem maior, a servir a Jesus e a Igreja do Senhor. No partir do pão, estendendo a mão, a cumprir a missão que o Senhor nos ordenou. Somos Safir, somos servas do Senhor, unidas em amor, no serviço do Senhor. Serviremos de todo o coração, com zelo e dedicação, com coragem e compaixão. Jesus, nosso exemplo maior, como servo se fez ao lavar os pés dos seus na cruz, seu sangue derramou. Maldito se fez por mim e por você. Somos Safir, somos servas do Senhor, unidas em amor, no serviço do Senhor. Serviremos de todo o coração, com zelo e dedicação, com coragem e compaixão, com coragem e compaixão, com coragem e compaixão. Então, o tema proposto por nossa irmã é mais ou menos esse aqui: a mulher cristã e seus desafios. E como um tópico peculiar o tema, uma mulher de oração em tempo de pandemia. Então, seria mais ou menos essa questão, não é? Esse tema que Deus colocou no coração de vocês. Como falar de um tema tão maravilhoso? É um tema abrangente, né? É um tema grande. Mulher cristã e seus desafios. São muitos desafios. Mas aí elas sintetizaram e puxaram para a pandemia. Ou seja, como uma mulher de oração pode agir em tempo de pandemia. Então, o que é que Deus colocou no nosso coração? A história, primordialmente a história da rainha Esther, primordialmente. Não vou falar só de Esther, mas o texto que eu gostaria de colocar para os irmãos está em todo o capítulo de Esther. No capítulo 1, nós vemos que Vasti desobedece ao rei Assuério e Esther é escolhida como rainha do povo daquela época. No capítulo 2, Esther continua sua vida lá, já começa sua vida no palácio, e também acontece a conspiração contra o rei Assuério, seu marido, e Mordecai, que é uma peça fundamental, uma pessoa fundamental na história de Esther, ele também descobre aquele trama e avisa Assuério, manda avisar Assuério. A seguir, Mordecai começa a ser relatado como odiado por Amã. Amã tem ódio de Mordecai, porque Mordecai não se dobra diante de Amã,
não se curva diante de Amã, como todos os outros povos subjugados da época se curvavam. E então Amã, ele pretende matar Mordecai e faz uma forca para Mordecai. E Mordecai também faz com que o rei Assuério edite uma lei para matar todos os judeus em determinado dia. Mordecai, sabendo disso, ele manda dizer a Esté que tome providência, interceda pelo seu povo ao rei. E Esté conversa e manda dizer que não pode fazer nada, porque o rei está há 30 dias sem procurá-la, e se ela for procurar o rei, ele não estendeu o cetro, procurar sem ser convidada, o castigo dela seria a morte. E então Mordecai responde a Esté algo que estremece a vida de Esté, que está no capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a carne de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, nós conversamos sempre sobre Esté, e nós sempre dizemos que Mordecai é a cabeça pensante, é a liderança da vida de Esté, foi aquele tio pai que orientou Esté em todos os momentos, e Esté foi tremendamente obediente ao seu pai. Bom, como o texto das irmãs foi sobre pandemia, a proposta das irmãs, da nossa irmã Magali, em nome das irmãs da Sinodal ou da Federação, foi sobre pandemia. E aí, o que é pandemia? Pandemia seria, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a disseminação mundial de uma nova doença. E o termo é utilizado quando a epidemia ganha o status de um surto grande que afeta uma região, espalha-se por países como agora, nesse momento, e realmente transmite isso para muitas pessoas. Então, é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, e isso é o que nós podemos chamar de pandemia. Se nós fôssemos olhar o texto bíblico do ponto de vista apenas de pandemia, se as irmãs quiserem a palestra, eu posso enviar, tá bom? É só assim, não precisa vocês anotarem, tá joia? Se Deus quiser, eu envio para vocês. É só vocês mandarem para mim o WhatsApp ou o e-mail que eu mando. Então, assim, se fôssemos olhar do ponto de vista de pandemia, nós iríamos, assim, procurar na Bíblia algo que foi um tempo de doença. Então, nós iríamos ver as pragas do Egito e não necessariamente o papel de uma mulher naquela época. Mas nem a pandemia equivale também a outras catástrofes. Por exemplo, dificuldades do mesmo quilate de pandemia são as crises, as guerras e o perigo de extermínio. Então, equivale à pandemia também. Não é pandemia, porque pandemia é ligada à saúde, à doença, a vírus, a enfermidades que se espalham, mas é do mesmo quilate, da mesmo nível de dificuldade, as crises, as guerras e os perigos de exterminação, como também foi para o povo judeu no tempo de Hitler, né? Podemos assim dizer. Então, aí a pergunta que nós fazemos e começamos então a pensar, o que Deus faz na vida de uma mulher cristã, que Ele deseja instrumentalizar para que ela seja uma bênção num tempo de dificuldades? Como é que age uma mulher cristã? O que Deus faz por elas, né? por essa mulher que vive num tempo de dificuldade, num tempo de crise, de extermínio, de guerra, e ela tem uma postura, ela tem uma resposta segundo o coração de Deus. Muitas mulheres participaram de muitos desafios em suas épocas. Muitas mulheres, podemos citar várias, mas nós colocamos apenas aqui algumas mulheres cristãs que agiram, como é que elas agiram nos tempos difíceis, nos tempos de crise, de guerra, de extermínio, nos perigos. Vamos aqui detalhar algumas e vamos dar
um destaque especial a uma delas. Catarina Vambora, que é a esposa de Lutero, ela foi uma mulher muito especial na época dela. Catarina, ela abriu as portas de sua casa para monges, para freiras, para padres que eram adeptos à reforma e precisavam de um lugar para se esconder, para fugir de uma possibilidade de perseguição. Então, ela colocava todos no seu lar. Ela vendeu até suas porcelanas e seus presentes de casamento para conseguir dinheiro para abençoar aqueles que lutavam pela causa da reforma protestante. Então, nós podemos dizer, queridas irmãs, em especial, falando para vocês, que Catarina Vambora foi uma mulher que também viveu num tempo de crise e teve uma resposta. Era uma mulher de oração e uma mulher que fez o que pôde na sua época. Nunca editou um livro, nunca fez um sermão, mas era uma mulher que dava atenção ao seu marido, condição para que ele fosse o grande pregador que Lutero foi e lutasse pela causa da reforma protestante. E como Catarina Bora, naquela época, eu poderia trazer dezenas de mulheres para vocês saberem como essas mulheres lutaram e tiveram uma resposta, não é? Que Deus colocou no coração delas. Umas eram princesas de seus países, umas lutaram, há até quem diga que se não fosse pelas mulheres, não fosse o auxílio das mulheres, naquela época, a reforma protestante jamais teria acontecido. Há quem diga, e é um pastor que diz, da Alemanha na época. Então, se eu fosse estender os braços da reforma, vocês teriam aí várias mulheres que foram verdadeiras bênçãos no tempo de crise, a mudança, não é, para o protestantismo, a conscientização do que é correto diante do Senhor, da Bíblia, da salvação em Cristo Jesus. Então, seria por aí. Vamos agora olhar outras mulheres em outra época. Essa senhora chama-se Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ela fazia parte também da Igreja Reformada, de tradição calvinista, na época que ela nasceu, que ela viveu, né? É costume da casa de ten Boom, da família dela, começar o dia e acabar o dia com leitura bíblica, com cânticos e com orações. A família Corrie, ela livrou vários judeus da morte. Aqui já é a época do extermínio do povo judeu, no tempo de Hitler, né? Então, eles esconderam várias pessoas em sua casa. Depois, ela foi para a prisão, ela, seu pai e sua irmã. E Corrie ten Boom, ela também, quando saiu da prisão, ela continuou a sua labuta pelo trabalho do Senhor, na visão que ela tinha, a visão correta que ela tinha. E em 1968, ela foi convidada a plantar uma árvore em memória dos judeus que ela salvou, que a sua filha salvou. E em 1971 foi lançado um livro, Refúgio Secreto, baseado na história das famílias que ela e sua família guardaram e livraram da morte, dos judeus livrados da morte. O refúgio, o livro virou tema de cinema, não é? O Refúgio Secreto. Então, podemos dizer que Corrie ten Boom, na época dela, ela viveu a crise do extermínio do povo de Deus. Não foi uma pandemia de doença, mas foi a crise do extermínio. E ela fez sua parte como uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Voltando ao Velho Testamento, aqui está aparecendo uma figurinha que eu não sei tirar. João Pedro, não sei tirar, tudo bem. Então, voltando à palavra de Deus, vemos aqui Miriam. Vemos Miriam. Miriam também foi uma mulher na sua época, a irmã de Moisés, que viveu naquela época em que o faraó, né, determinou. Não, aqui, deixa-me ver. Exatamente. Determinou a morte dos pequenos judeus. E Miriam foi uma menina que ela foi usada por Deus, instrumentalizada por Deus na sua época, e junto com a sua mãe, ela criou uma estratégia de salvação para Moisés. E ela fez a filha de Faraó
entender que poderia ser a mãe adotiva dele, não é? Do bebezinho, e ainda entregar a Joquebede, o pequeno Moisés, para Joquebede criar até a idade X, quando desmamasse. Então, podemos dizer que Miriam foi uma mulher que, no seu tempo, ela viveu, não é? Ela fez diferença, ela foi uma mulher de oração, fez lá suas coisas erradas também, como muitas de nós também podemos fazer, pela fragilidade da sua vida cristã. Mas ela foi uma mulher importante na sua época, tomou atitude em tempo de crise. As crianças estavam morrendo e o seu irmãozinho ia morrer. E ela ajudou a salvar a vida de Moisés de uma forma sábia. E ela soube lidar com situações adversas. Então, podemos também citar que Miriam, a irmã de Moisés, está elencada entre essas mulheres. A seguir, nós vamos trazer outra mulher citada na Bíblia, Abigail, uma mulher que viveu num tempo de desafio, porque é esposa de um homem muito mau, o Nabal. Então, essa mulher, agindo com sabedoria e discernimento, ela evitou uma tragédia na vida de Davi, porque Davi ia matar os homens de sua casa, não só o seu marido, mas também os seus filhos e os seus servos. E ela impediu aquela tragédia, ela resolveu uma situação tensa com calma, com trato, com diplomacia, com coragem e com sabedoria. Vejam que Abigail foi uma mulher que viveu num tempo de crise e ela também foi instrumentalizada pelo Senhor para um tempo de crise, para fazer diferença naquele tempo. Outra mulher que podemos citar foi Débora. Débora seguiu a orientação divina e convocou Baraque para liderar o exército israelita numa guerra contra os cananeus. Então, essa mulher também foi uma mulher que viveu num tempo de guerra, num tempo de crise. Ela foi extremamente corajosa e disposta a se sacrificar por outras pessoas. Ela encorajou outras pessoas a obedecer ao Senhor. Veja o que ela disse em Juízes 5, versículo 7. Já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel, uma mulher de valor para a sua época, que viu uma crise, viu um problema e foi instrumentalizada pelo Senhor. Outras queridas, olha que lindo, voltando ao tempo antes de Moisés, né? Aquele tempo antes de Moisés, das parteiras do Egito, Sifra e Puá, as parteiras que venceram o poderio do Egito. Quando o rei disse para elas que quando ajudasse no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Exigiu que elas matassem os meninos. Se for menina, então viva. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Portanto, Deus fez bem aquelas parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E daí derivou, não é, a vida do nosso pequeno Moisés, para frente, mais para frente um pouquinho. Então, vejam que essa Sifra e Puá foram mulheres que na sua época tiveram não pandemias de doença, mas crise e, novamente, extermínio, matar os pequeninos. E as mulheres que foram tementes ao Senhor em sua época. Raabe, outra mulher também que se viu em momento de decisão para salvar a vida dela e da sua família. Ela era uma prostituta, a Bíblia não nega sobre isso, vivia em Jericó, que era uma cidade cananeia, e escondeu os 2 israelitas espias que estavam ali, não é, para espiar até aquela terra, para planejar o extermínio daquele povo, e implorou que salvasse a ela e sua família. Então, Raabe, no final, mais tarde ela casou-se com um israelita e tornou-se uma antepassada tanto de Davi como de Jesus. Hebreus 11:31 cita: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Uma mulher instrumentalizada por Deus naquela época, uma mulher que nem era sequer antes temente a Deus, mas passou a ser temente a Deus e teve sua história como uma mulher que também foi uma mulher importante num tempo de crise. Entre as várias mulheres, né,
que nós citamos aqui e outra que ainda vamos citar, têm atitudes comuns que fizeram toda a diferença, não é, da vida delas no seu tempo. Atitudes de quê? De ousadia. Nós vamos verificar na última personagem aqui as atitudes que ela teve, que também essas mulheres também tiveram, né? Então, a última mulher dessa plataforma é Esther. Esther foi uma judia escolhida pelo rei persa Assuério para ser rainha, falamos aqui. E Esther usou sua influência para impedir o extermínio do seu povo. Ela defendeu o povo de Deus, defendeu com sabedoria, com coragem e com abnegação. Então, a rainha Esther foi uma mulher cristã, na sua época, não enfrentou pandemia na questão de doença, não foi uma questão de saúde, mas foi uma questão de vida ou de morte. É uma mulher que tem uma história. Esther, uma mulher preparada por Deus para um tempo de extermínio. Essa história é contada do capítulo 2 de Esther até o capítulo 10. Ela foi preparada pelo Senhor. Atitudes certas faz a diferença na vida da mulher cristã em tempos difíceis. Atitudes corretas, vinda do Senhor. Vemos na leitura que fazemos de Esther, do capítulo 2 até o último capítulo, vemos em Esther uma obediência a Deus. Então, nós vamos aí aprendendo, ou então recordando com Esther as coisas, as atitudes que fazem parte da vida de uma mulher que vive num tempo de crise, num tempo inclusive de pandemia, para que ela seja uma mulher que tenha atitude segundo o coração de Deus. Obediência a Deus, isso é importantíssimo. Obediência às autoridades constituídas. Vejam que ela tinha a autoridade do marido, que era rei, e tinha autoridade, inclusive, de Amã, que era como uma espécie de segundo primeiro-ministro, e a atitude do próprio tio-pai, que foi o Mordecai. Ela realmente tinha obediência à autoridade. Ela teve uma visão estratégica cristã. Veja que coisa linda, maravilhoso. Ter uma visão estratégica do problema, saber planejar a saída, saber planejar tudo o que quer fazer de uma forma correta. Ela teve temor ao Senhor, ela orou e jejuou, ela teve coragem para fazer os planos, para desenvolver os planos que Deus colocou na sua vida. Outras qualificações, outras atitudes. Altruísmo. O que é altruísmo? Deixar de pensar nela para pensar nos outros, né? Se perecer, pereci. Diga ao povo que jejuem por tantos dias, de dia e de noite. Não apenas para vestir de saco, mas jejuar. Agora eu e as minhas servas também jejuaremos. Agora, e depois eu irei estar com o rei Assuério, e se perecer, perecis. Olha que coisa linda. Altruísmo. Colocou a cabeça a prêmio. Força e beleza. Beleza espiritual, não somente beleza física, mas beleza como cristã, beleza como serva do Senhor. Bondade e ousadia. Carisma e simpatia. Assim que ela chegou no palácio, ela já adquiriu a simpatia dos eunucos da época. Era uma mulher extremamente humilde, busca da justiça e determinação, amor a Deus e ao próximo, atitude de uma mulher cristã num tempo de pandemia, atitude de mulheres cristãs no tempo de crise, no tempo de doença, no tempo de extermínio. Tem mais coisas sobre Esther que nos cativa. Criatividade, não é? Criatividade, busca e liderança, criatividade e liderança. Veja que ela não fez, ela tinha todo um povo para ela liderar. Ela liderou o processo que deu ao seu povo libertação. Ela foi falar com o rei, ela envolveu Mordecai, ela envolveu todos os demais de todas as províncias. Então, Esther tinha uma liderança. Busca da vitória em Cristo.
quebra de paradigmas. Olha que coisa linda. Ah, eu não posso ir ver o rei, porque se eu for ver o rei, se ele me chamar, ele vai, se ele não estender o cetro, ele vai me exterminar. Mas ela foi sem ser chamada para o bem do seu povo, quebra de paradigmas, amor a Deus e ao próximo, busca da glória de Deus. Todos os povos viram como Deus amava o seu povo judeu. Empatia, ela sentia o sofrimento dos outros. Reconhecimento da vontade de Deus naquilo que ela ia fazer. Reconhecimento da dependência. Vá, jejum, ou seja, eu dependo da misericórdia de Deus. Jejum por mim. Reconhecimento de que precisa fazer. Não posso me acomodar, me acovardar. Eu tenho que ir à frente. Tenho que fazer a minha parte nesse processo de dificuldade. Prudência, veja que ela fez uma festa, fez 2 festas. Ela não disse logo a Assuério que Amã queria exterminar o povo dela. Ela foi tremendamente estratégica e foi prudente. Convidou para um banquete os 2, depois convidou de novo, depois não pediu a metade do reino, como Assuério disse, peça a metade do reino que eu lhe dou. Ela não pediu a metade do reino, ela pediu que salvasse a vida dela e a vida do seu povo. Que mulher maravilhosa. Mansidão, aí vem o fruto do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio. Logicamente que nobreza não está no fruto do Espírito, mas também é a atitude da nossa Esther. Ela escolheu sabiamente o tempo para falar. Eclesiastes 3, 1, 7 fala sobre isso. Ela teve paciência para preparar o caminho de justiça. Esté 5:9. Ela falou com coragem. Esté 7:2. Ela agiu com abnegação por Jeová ou por Deus e pelo seu povo. Esté 8:1 e 2. Podemos dizer tudo isso da nossa querida Esté. Irmãs queridas, estejamos preparadas à luz da palavra do Senhor. Estejamos preparadas à luz da palavra do Senhor para um tempo como o tempo dessas irmãs que vocês viram passar por aí. À luz da palavra e na dependência do Espírito Santo de Deus para agirmos na adversidade, pois ela chega, ela chega. Ela chegou agora sem nós nem pensarmos. E não há daqui para frente há registro na palavra de Deus que nos diga que não vai haver mais pandemia. Não vai mais haver problemas. Não existe isso. Dizem até que já estão planejando uma segunda pandemia, pior do que essa, porque os vírus estão se multiplicando e não há vacina para conter. Agora, como nós temos um Deus de Esther, um Deus maravilhoso, e o povo ia ser exterminado, e Deus barrou aquele processo, nós cremos que o Senhor vai preservar a humanidade. Sejam pandemias, sejam crises, sejam tempestades, nós devemos, como mulheres cristãs, estarmos sempre orando sem cessar e aproveitando as oportunidades para agir em prol da glória de Deus. A vida de Esther não foi a vida de Esther. O que Esther fez não foi para a glória dela, foi para a glória de Deus, salvar o povo de Deus. E as pessoas e os povos da época temeram e reconheceram o poderio do Senhor. Então, Esther fez isso, né? E aí a pergunta que nós perguntamos do começo, que está em capítulo 4, versículo 14. Quando ela quis sair do processo, ela quis não entrar, ela quis não enfrentar, mas o seu pai tio chamou a atenção dela e ela reconheceu. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Se nós não tomarmos posição, se nós não fizermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, ele levantará outra pessoa para fazer. Não vai deixar de ser feito. Ele pede para Adriana, pede para Dulcineia, pede para Nívia,
no coração, a gente sente isso. Se nós não fizermos, ele levanta outra serva para fazer. A obra de Deus não deixa de ser feita. Então, Esther foi essa mulher que aproveitou a oportunidade. Uma mulher cristã que Deus quer usar é a pessoa certa, no local certo, no tempo certo, para a tarefa certa. Onde é que você está agora no mundo secular? Qual é a sua profissão? Onde você reside? Quantos filhos você tem? Você é casada, solteira, viúva, não é? Quem é você que o Senhor Deus quer usar? Com certeza, aonde você está, na sua rua, no seu apartamento, na sua escola, no seu cargo da SAF, presidente, secretária, tesoureira, apenas sócia, zeladora da igreja, professora de escola dominical, de adulto, de criança, seja o que for, Deus colocou você aí para você ser a pessoa certa, no local certo, no tempo certo, para realizar a tarefa certa que Ele vai mandar sobre sua vida. Você, minha querida irmã, é a mulher cristã que Deus quer usar em algum tempo de dificuldades. Prepare-se, pois, lendo a palavra de Deus e orando sem cessar, como faria Jesus. Prepare-se, porque esse binômio, a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e orar sem cessar, fará de você uma mulher preparada para ser a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, para realizar a tarefa certa. Seja crise, seja tempestade de coronavírus, seja epidemia mundial, seja ciclone, seja avanço do mar nos lugares, ou sejam terremotos, ou sejam gafanhotos, seja o que for, seja frieza, seja quintura, Deus vai requerer de você no tempo certo, no lugar certo, uma tarefa especial para um tempo de crise e um tempo de pandemia. Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente, né? Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. E nos ensine, né? E nos ensine a sermos mulheres cristãs, conforme as nossas irmãs colocaram aí no seu projeto. Mulheres cristãs que diante de um tempo de pandemia, um tempo de crise, um tempo de dificuldade. Boa noite, Ana. Que prazer em ter você aqui nesse dia tão especial. Um dia especial que o Senhor lhe proporciona mais um ano de vida e que aprove o Senhor que você estivesse conosco nesse dia e você prontamente atendeu o nosso convite. É um dia que você poderia estar com sua família, né, agradecendo a Deus, comemorando por mais esse presente de Deus na sua vida. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Nós louvamos a Deus, Ana, pela sua vida. Nós louvamos a Deus porque você é essa mulher virtuosa, auxiliadora idônea e fiel à sua palavra, que tem andado conosco, que tem sido para nós um exemplo, um espelho onde nós podemos olhar, onde nós podemos ter a confiança de conversar, de ter você conosco para nos orientar, para andar conosco nessa caminhada que o Senhor nos colocou. E nesse momento, nós agradecemos a Deus ricamente pela sua vida. Nós louvamos a Ele por esse presente que é ter você conosco. A nossa presidente, a nossa amiga, a nossa irmã, a nossa mãe, a nossa Ana, né? Você ora por todas nós incansavelmente, nas suas noites, nas suas madrugadas, e o Senhor tem te proporcionado saúde, e o Senhor tem te proporcionado alegria no coração de estar à frente da CNSAF. E nós louvamos a Deus por isso. E pedimos a Ele, rogamos as ricas bênçãos dEle sobre sua vida. Nós, nesse momento, agradecemos e pedimos, isso mesmo, agradecemos e pedimos. Agradecer
por todos os anos que nós tivemos, por todos os quadriênios que já se passaram, por mais esse quadriênio, enfrentando essa luta, essa adversidade que veio, e você, com sabedoria vinda do Senhor, está lidando com isso ricamente, nos abençoando todos os dias. E nesse momento quero te desejar um feliz aniversário, que o Senhor esteja com você, te dê alegria, te dê saúde, que o Senhor te proporcione essa alegria a cada dia, um renovo no seu coração a cada dia. Deus te abençoe e feliz aniversário. Amada irmã Ana Maria, a SAF de Colinas do Sul parabeniza pela passagem do seu aniversário. Que Deus continue derramando chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Vamos estar orando pela amada nesse instante. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor tem proporcionado à tua filha, pela força, pelo renovo que o Senhor tem concedido a ela diariamente. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue provendo aquilo que ela necessita para viver de uma forma que glorifica ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Nós te bendizemos e louvamos pelo que o Senhor tem realizado através da tua serva. Assim nós oramos ao Senhor, gratos a ti por tudo em Cristo Jesus. Amém. Parabéns, Ana Maria Prado. Nós aqui da SAF de Cavalcante, Goiás, desejamos a você um feliz aniversário e que as ricas bênçãos do Senhor venham transbordar sobre a sua vida cada dia mais. Um grande abraço. Deus a abençoe. Oi, Ana. Aqui é Luciene, presidente da SAF de Sobradinho DF. Quero te desejar um aniversário maravilhoso, que Deus lhe cubra de bênção, muita saúde, muitos anos de vida pela frente para você compartilhar conosco a bênção de tê-la como nossa presidente nacional. Que você continue sendo usada pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. Um cheiro e um abraço bem arretado. Boa tarde, Ana Maria Prado. Venho aqui nesse momento em nome da SAF de Campos Belos. Meu nome é Glaucilene. Eu quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente. Eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você tem feito pelas SAFs de todo o Brasil. Que Deus abençoe muito a sua vida. Olá, minha querida. Meus parabéns. Quero nessa noite te parabenizar pelo seu aniversário. Que Deus te dê muita força, muita garra, muita inspiração para essa missão tão grande que você exerce à frente das irmãs do Brasil todo, né? Que a sua vida seja regada pelo Espírito Santo e que ele te dê forças para você prosseguir. Amém? Meu nome é Denilce, eu sou presidente da SAF da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Planaltina de Goiás. Reverendo Carlos Henrique Ribeiro. Então, um beijo no seu coração, toda a força que vem do alto para a sua vida. Estamos aqui orando, intercedendo por você e por toda a liderança da SAF Nacional. Amém? Em nome de Jesus. A SAF de Taguatinga, Tocantins, deseja a você, irmã Ana Maria, um feliz aniversário. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, hoje e sempre. Parabéns! Que esta data se repita por muitos e muitos anos e que a irmã continue sendo bênçãos nas nossas vidas. Oi, Ana. Parabéns por esta data tão especial na sua vida. Nós, da SAF de Alto Paraíso de Goiás, gostaríamos de parabenizá-la. Que Deus continue te abençoando, te sustentando, derramando as mais ricas bênçãos sobre você e sobre a sua família. Felicidade! Oi, Ana Maria, meu nome é Claudete, eu sou presidente da SAF da Igreja Presbiteriana de Formosa. Então, eu quero te dizer que eu conheci você no nosso encontro em Cocalzinho e que eu fiquei impactada com a palavra que você trouxe, né, aos nossos corações, o que Deus falou de nós quando Ele nos formou, né? Quando você explanou o que é ser uma auxiliadora idônea. Eu nunca tinha visto daquela forma, eu nunca tinha visto o quanto foi lindo o que Deus falou sobre nós, né? De sermos auxiliadoras idôneas.
voltei para casa impactada, levei essa palavra, levei esse ser auxiliadora idônea para as minhas irmãs da igreja. E para todas as outras amigas de trabalho que eu conhecia, eu quis falar isso que Deus falou, porque a sua forma de falar, a sua forma de se deixar ser usada por Deus para nos transmitir a sua palavra é impactante, é maravilhosa. Depois nós nos encontramos no encontro regional, né? No Hotel Bay Park. Foi mais um privilégio ouvir você algumas vezes. Mas nosso último encontro foi agora na Cruzada. Foi maravilhoso. Você não tem ideia do que aquela palestra me trouxe de encorajamento, de alegria, de satisfação por saber que nós temos uma presidente, que nós temos uma mulher verdadeiramente colocada, que se coloca, né, nas mãos de Deus, que coloca, traz aos nossos corações a sua palavra. O que é ser SAF, que você nos disse, como você explanou o moto da SAF, realmente me deixou mais ainda apaixonada por Deus, né? Pelo privilégio que Ele nos dá de ter pessoas como você, que nos transmitem a tua palavra com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado e que, acima de tudo, nós temos certeza que vive, né, o que prega, o que fala, né? E eu hoje não quero falar nada para você, porque eu quero falar para Deus. Eu quero pedir para Deus que Ele continue, Ana Maria, te abençoando, que Ele continue trazendo para o seu coração tantas palavras maravilhosas e que você continue trazendo para os nossos corações. Quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, né? Porque hoje é o seu aniversário. Neste momento você poderia estar com a sua família, comemorando com a sua família, mais essa dádiva de Deus, mais um ano de vida que Deus te concede. Mas mais uma vez você está aqui para trazer-nos uma palavra que vem do coração de Deus, eu tenho certeza, e que vai ser maravilhosa. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você poderia estar descansando, sabendo que daqui a pouco, né, você vai nos trazer, né, você vai dirigir uma sala de oração, né, na madrugada. Por isso, Ana Maria, eu louvo ao Senhor pela sua vida. Peço que o Senhor continue te fortalecendo, renovando o seu ânimo, renovando a sua fé, renovando as suas forças, assim como ela renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Todos os dias, que você se sinta renovada para viver mais e mais e mais anos na presença do Senhor, servindo ao Senhor como nós temos visto que você serve. Porque você é uma líder, você é uma auxiliadora idônea e que nos faz, através da palavra que Deus coloca em seu coração e que você nos transmite, que nos faz querer muito, querer verdadeiramente ser essa auxiliadora idônea para que Deus nos criou, que foi para isso que Ele nos criou. Ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que é idônea, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, louvo do mais profundo do meu coração. Em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor Deus pela sua vida. Querida Ana, parabéns pelo seu aniversário. Nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de conviver contigo. Louvamos a Deus por sua vida, você que é esse exemplo de serva fiel, fiel à palavra do Senhor, mulher de oração, dedicada à obra do Senhor, que tem cuidado da SAF incansavelmente. Então, Deus te abençoe.
Nós queremos deixar para você nessa noite uma porção da palavra do Senhor que diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Ana, receba o abraço da região centro-oeste. Mulheres que te amam, região que te ama, viu? Que Deus te abençoe. Um cheiro da região centro-oeste. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Olá, querida e amada irmã Ana Maria, a SAF da Primeira Igreja Presbiteriana em Arraias, Tocantins, muito se alegra com você neste dia. Nós somos gratas a Deus pela sua vida, mulher virtuosa, mulher valorosa, poderoso instrumento nas mãos de Deus para liderar as mulheres crentes em Jesus no Brasil e no mundo. Um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Feliz aniversário, um abracinho. Essa é a nossa gratidão a Deus pela vida da Ana, né, nossa presidente, e mais uma vez que o Senhor possa estar abençoando, e nós louvamos a Deus por cada uma de vocês, pelo empenho, mais uma vez, de todas, para que a nossa programação fosse realizada. Então, que o Senhor possa estar abençoando, Ana, a sua vida. Se ela quiser fazer uso da palavra agora... De agradecimento, dizer que você, olha, se o Senhor não cuidar do meu coração, não vou aguentar, minhas irmãs. Desde ontem de madrugada que eu choro, né, Joana? Ah, Senhor, muito obrigada, verdade. queridos. Nossa gratidão aos queridos, nós entendemos tudo isso como um presente do nosso Deus, né? Não canso de agradecer ao Senhor, porque eu sei que vocês fizeram isso, porque Ele mandou. É como se fosse um aviso. Olha, eu estou mandando você dizer isso, né? Você está indo no caminho certo. Continue, né? Então, assim, eu agradeço ao Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Agradeço à região centro-oeste. Nesse momento, não só é o centro-oeste que está aí, mas como foram vocês que promoveram, na pessoa de Magali, na pessoa de Joana, nossa vice-presidente, e dizer, irmãs, que nós não temos palavras suficientes para medir a quantidade de agradecimento e gratidão ao Senhor pelas suas vidas e pelo que fizeram. Mas o Senhor pode recompensá-los. O Senhor pode dar a cada uma segundo a medida do seu coração. O Senhor pode presenteá-las, não é? O Senhor pode chegar pertinho de vocês e realmente devolver para vocês em bênçãos o que vocês fizeram comigo. Muito obrigada, queridas, né? O meu versículo preferido é esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós recebemos o presente da vida eterna que não tem preço. O preço foi pago por Cristo Jesus. E o mínimo que nós podemos fazer é procurar nos esforçar, não é? Esforçarmos para chegar mais perto do Senhor, conforme a vontade dEle. Então, nós não somos nada, porque Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Quem é grande, quem é poderoso, quem é forte, quem é majestoso, é Ele. É o Senhor da nossa vida. E Ele usa quem Ele quiser.
até uma serva insignificante como eu. Que o Senhor abençoe ricamente vocês. Rica quer dizer rica mesmo, né? Derrame graça, derrame poder, derrame força, derrame vigor. A nossa igreja situada na região centro-oeste. E dentro dessa igreja, as mulheres presbiterianas que amam a Jesus. E todas vocês, especialmente falando para as mulheres, façam tudo por Jesus. O que vocês fazem não é pelo pastor, não é pela igreja presbiteriana, não é pelo trabalho feminino, muito menos pela irmã Ana Maria. Vocês devem fazer por Cristo. Ele merece tudo que nós não podemos fazer. Que Ele nos abençoe, queridos. Muito obrigada, querida, viu? Deus abençoe você, tá? Me fez chorar de novo, porque eu não tenho mais o que fazer de tanto chorar, né? E meninas, como todas nossas reuniões, né, nós temos mimos, né, para distribuir para as meninas. Nós estamos fazendo os nossos sorteios, distribuindo os mimos para todas, para algumas participantes, né, e nós estamos enviando esses mimos pelo correio, né, porque nós temos irmãs de outros estados, então os nossos mimos estão sendo enviados pelo correio, aquelas que não estão próximas a nós. E hoje nós temos alguns mimos para sortear também para as irmãs, né? Nós temos mais uma vez uma colaboração do irmão Laurete, que nos presenteou, né, com um mimo para a gente estar sorteando para as irmãs. É um devocional. E os outros mimos, as irmãs vão ter a surpresa de receber, porque nós não vamos falando todos, porque nós temos muito, então nós vamos passar os sorteios, senão a gente vai demorar muito, né? E hoje nós temos, a Meice vai explicar direitinho como é que vai ser. Eu vou passar para a Meice. Então, hoje vai ser bem rapidinho essa parte dos nossos sorteios, dos nossos mimos. Meice? Boa noite, irmãos e irmãs, mais uma vez. Nós estaremos, então, fazendo o nosso sorteio nesta noite. Eu vou usar um aplicativo aqui e vou estar sorteando 20 nomes. Então, esses 20 nomes serão os nomes sorteados. As irmãs que fizeram a sua inscrição lá no site que nós colocamos, estarão participando do sorteio nesta noite. Então, as irmãs estão vendo aí na tela. Eu vou estar sorteando os nomes nesse momento. Nós iremos sortear 20 nomes. A primeira irmã Olga Paulino de Souza. Rosimeire Aparecida de Freitas Rocha. Joana Lima de Almeida Rodrigues. Ô, Glória. Maria das Graças Gonçalves Bernardo. Noemi Silva. Meice Araújo. O meu brinde eu vou estar doando. Então, vamos sortear mais um nome. Edna Matos de Souza. Marinete Gomes Guimarães. Catícia Rosa Dutra Soares. Ana Cláudia Batista dos Santos. Cláudia Alves dos Santos Valente. Romélia Maria Guzmão Melo. Elza de Fátima Silva Souza. Gislene Martins de Souza Bezerra. Ângela Marques de Almeida. Noemi de Oliveira Garcia. Magali Ribeiro de Souza. Vamos estar doando também o presente da nossa presidente.
Gisele Moreira Costa Figueiredo. Denilce de Castro Alves. Tarcivalda Rodrigues da Costa. Vamos agora mais 2 nomes, porque eu e Magali estamos doando os nossos presentes. Então, mais um nome. Reni Rodrigues Costa e Elaine Cristina Araújo Pereira Salles. Essas são as nossas irmãs que foram sorteadas nesta noite. Mais uma vez, meninas, obrigada. Ana, Joana, todas vocês, muito obrigada. E os mimos, né? Nós temos o contato, o e-mail e telefone de todas, nós vamos entrar em contato para poder estar pegando o endereço para estar enviando. Tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês.